Olá, Eduardo Zangari aqui de novo. Vamos falar agora de tecnologia para segurança. Como eu bem coloquei no vídeo anterior, a gente não pode pensar só em tecnologia de forma isolada. Mas hoje a ideia aqui é falar só de tecnologia porque a gente já falou um pouco sobre os outros dois pilares. A tecnologia de condomínio, eu gosto da gente sempre fazer uma análise de tecnologia para condomínio pensando no que eu chamo de segurança por camadas. Então a primeira camada que a gente tem que pensar para um bandido se infiltrar num condomínio é a camada perimetral. Eu estou falando realmente dos muros e da frente do prédio. Essa é o que eu chamo de primeira camada. A segunda camada é o corpo do prédio. Então se eu conseguir invadir o prédio, vamos dizer que eu pule o muro. Não é esse o padrão de assalto a condomínios, como eu já coloquei. Mas vamos dizer, pulei o muro. Tô na área comum do prédio. Eu tenho que ter uma segunda camada de proteção, de que uma vez dentro da área comum, ele não consiga entrar no corpo do prédio. Normalmente, as portas dos halls são todas abertas, né? Então a gente precisa ter essas portas de todos os acessos ao condomínio também fechadas, né? E monitoradas. Nós vamos falar sobre isso. E a terceira camada é o seu apartamento. Porque no seu apartamento você também consegue impor uma segurança própria para você, com fechaduras melhores. Então, esse sobrinho, como eu falei no vídeo anterior, essa pessoa que entra como sobrinho, conseguiu entrar e vai até o seu apartamento porque tem a informação privilegiada que você está fora, você está viajando. Ele não consegue abrir de forma fácil essa fechadura. Então esse é um investimento que vale a pena. Outro investimento que parece bobo, mas é fundamental. Olho mágico. Por quê? Porque às vezes o bandido, ele rende o zelador, como aconteceu há muitos anos atrás, naquele prédio perto do Dante Alighieri, onde os bandidos invadiram, fizeram arrastão no condomínio, subiram com o zelador batendo de porta, ele com família rendida, ele com arma na cabeça. Ó, abre aqui que eu preciso verificar uma questão no sistema de aquecimento. Escutava a voz do zelador, abriu a porta. Então, você ter ali um olho mágico ou até um sistema de câmera que consiga ter uma visão mais ampla do hall, pode evitar esse tipo de abordagem na sua unidade. Então, eu penso nessas três camadas. E aí, vamos falar da camada mais importante, que é a camada externa. Porque o ideal é o bandido nem entrar dentro da área do condomínio. E essa camada externa, como eu falei, os bandidos não pulam o muro. E a gente tem bastante tecnologia hoje para conseguir verificar o perímetro do prédio, os muros, né? Então, você tem aí as cercas elétricas, você tem arame farpado, você tem câmeras de CFTV sem inteligência, que eu acho efetivo, porque não tem ninguém que está sempre focado naquelas câmeras, e você tem câmeras com inteligência artificial, que você pode criar na inteligência um muro virtual, de forma que se alguém passar esta cerca virtual, esse muro virtual, se algum humano chegar ali, ela soa um alerta na portaria ou numa central de segurança remota. Este perímetro, muito bem, e temos feixe duplo de laser também, que se alguém passar ali, também consegue ver, mas isso às vezes o bandido consegue dar uma burlada. Eu prefiro de todos um sistema com câmera de inteligência, que hoje já barateou muito. Então, né, se tivesse que escolher hoje o que seria o mais adequado, o mais seguro, eu iria nas cercas virtuais, que também podem ser espalhadas por lugares estratégicos da área comum. Então, o bandido já entrou, eu tenho câmeras com inteligência, de que se alguém passar por essa câmera, ela vai detectar essa face, vai ver que não está cadastrado no banco de dados e vai soar um alerta. Então, para ter esse tipo de tecnologia, o procedimento, apesar da gente estar aqui no capítulo tecnologia, mas não tem como, né, como eu falei que é um tripé tudo interligado, não dá para falar só de tecnologia. O procedimento do prédio é de que todo mundo que entrar no prédio, inclusive visitas e prestadores de serviço, tem que ter o cadastro facial. Tem que ter para ir para o banco de dados, de forma que quando qualquer pessoa passar por essas câmeras, elas serão detectadas. E aí, esse aqui é o pedreiro do 51. Ok, não tem problema. Esse aqui é o amiguinho do 22. Esse aqui é o irmão do 51. Vai detectar e não vai soar alerta, porque são pessoas de conhecimento do prédio. Agora, se alguém entrou burlando o controle de acesso, burlando o sistema de cadastramento facial, porque sequestrou você, entrou no teu carro, por exemplo, na garagem, quando vocês saírem da garagem e andarem até o hall, ou andarem até a escada de emergência, que são as duas formas de você subir, elevador de serviço, elevador social e escada de emergência, você vai ter câmeras estratégicas nesses pontos para que detecte as faces que passem. E se passar uma face que não for reconhecida, ele vai apitar. Eduardo, mas eu entrei com meu irmão na minha casa. Por isso a importância das pessoas seguirem o procedimento. Olha como as coisas se conectam. O procedimento, se você entrar com seu irmão na sua casa, é você deixar o seu irmão para se identificar na portaria, fazer o cadastro facial dele e você entrar sozinho no seu carro. Esse é o procedimento. Pô, Eduardo, mas isso é um absurdo. Isso gera desconforto. Aí eu boto meu irmão em risco. E quando seu irmão vem te visitar sem você? Ele nunca vem na sua casa sem você? Ele vem na sua casa sem você. Ele para na rua, ele se identifica na portaria. É só mais uma vez que isso vai estar acontecendo. Agora, eu tô botando o seu irmão, entre aspas, em risco, mas estou garantindo a segurança do patrimônio. A segurança do condomínio, ela valoriza a segurança da massa condominial. É isso que as pessoas esquecem. A gente olha pro nosso umbigo, a gente só olha pra nossa segurança. Só que a nossa segurança e o nosso conforto colocam em risco uma massa condominial inteira. E é essa percepção que a gente tem que passar a ter de coletividade. É o que tem faltado muito hoje, o sentimento de coletivo. Então, assim, infelizmente, para a gente garantir a segurança de todo mundo, eu vou ter que abrir mão um pouco do meu conforto. Então é importante ter processos desse tipo para a tecnologia funcionar, senão ela vai ficar pitando o tempo inteiro que, pá, tem pessoa estranha. Por quê? Porque as pessoas não estão sendo devidamente cadastradas. E aí, falando de controle de acesso, que é para mim aonde está a maior vulnerabilidade de condomínio, é na entrada, na frente do condomínio. A frente do condomínio é onde a gente tem que ter o maior cuidado. E aí a gente tem os pontos de vulnerabilidade, quais sejam, óbvio, portão de entrada de carros, portão de entrada
entrada de pedestres, seja social ou seja de serviço. Por que ali a vulnerabilidade? Porque eu já comentei, a pessoa entra no vácuo, seja do carro, seja da pessoa, não faz o cadastramento correto, porque berram com ele libera a entrada sem fazer o devido reconhecimento, ligam para ele liberar. Então é ali que acontecem as falhas. E se a gente trouxer a tecnologia, a gente vai minimizar. Por quê? Porque se eu tenho que cadastrar a facial de todo mundo, até desse sobrinho, eu vou ter que pegar documento desse sobrinho, e hoje eu tenho tecnologia para esse documento entrar na API com a Segurança Pública de São Paulo e ver se essa pessoa é procurada, é fechada, é alguma coisa. Ah, Eduardo, vai usar o documento falso, mas a imagem também consegue hoje entrar no banco de dados. Então, a gente está cada vez mais com tecnologia conseguindo combater a criminalidade. Entrada de carros, controle remoto, tem até tutorial na internet de como clonar controle remoto. No mundo de hoje, a gente não pode mais pensar no controle remoto. A gente tem hoje soluções melhores. Quais são? O tag do Sem Parar, né, que é conhecido como antena do Sem Parar, mas são as antenas de pedágio, né? A própria Sem Parar entrou nesse mundo também, ela também consegue, a gente tem parceria aqui na Zangar, a gente tem parceria com a Sem Parar. Então, se algum condomínio tiver interesse, a gente consegue implantar a tecnologia da Sem Parar e ela não tem custo de você ter que ser cliente Sem Parar, você tem que comprar a tag do Sem Parar, mas você não tem mensalidade do Sem Parar, a menos que você queira ser cliente do Sem Parar. Então você coloca a antena do Sem Parar, você consegue colocar leitura de placa. Ah, Eduardo, dá para clonar? Dá para clonar, mas é sempre, você pode colocar a leitura de placa com controle remoto. Você criou 2 níveis de segurança clonáveis, os 2, mas dá trabalho. O cara tem que fazer 2. E aí, esse tipo de solução é para o primeiro portão, porque no primeiro portão eu identifico o carro. Para liberar a entrada na garagem, que é o ideal sempre ter os 2 portões, né, a famosa clausura, para liberar a entrada na garagem, eu tenho que reconhecer um morador. Então é fundamental, dentro da eclusa dos portões, eu ter um facial, a pessoa vai ter que baixar o vídeo, não tem jeito, e fazer o reconhecimento facial para liberar o segundo portão. Este é o modelo mais seguro para a gente ter um controle de acesso realmente rígido de garagem. E de pedestres, reconhecimento facial. A biometria dava problema que muita gente não tinha biometria, por isso que eu falo tanto do reconhecimento facial. E de bons sistemas de reconhecimento facial, que a gente tem a Intelbras brasileira, tem Hikvision chinesa. Então, assim, a gente tem aí hoje com custo muito baixo, não existe motivo, não existe barreira para os condomínios não implantarem isso de forma adequada. É fundamental a gente trazer essas tecnologias de reconhecimento da frente do prédio, porque é por lá que as pessoas estão entrando, por falha de não ter uma tecnologia e um processo ruim implantado, falta de treinamento, enfim. Eu vejo que a gente consegue resolver hoje os problemas de condomínio de forma simples, que é sistemas de controle de acesso, e aí eu dei minha opinião de reconhecimento facial para pedestre, reconhecimento facial para carro, no segundo portão, e reconhecimento do carro no primeiro portão, seja leitura de placa, seja sistema de antena de pedágio. E nas áreas comuns e na garagem, em pontos estratégicos, câmeras com inteligência artificial que reconhece as pessoas que passam. Não é a câmera de reconhecimento facial que você tem que ficar parado olhando, não. É a câmera que você andando para entrar no hall vai reconhecer a face. É a câmera que está sendo usada em estádios de futebol, que foi usada no Carnaval da Bahia, que é usado na Smart Sampa, e que hoje a gente pode ter a câmera com a inteligência embarcada ou ter um sistema de inteligência artificial que analisa as imagens. Então eu tenho as duas soluções. Então, se você já tem um CFTV instalado, não precisa trocar nenhuma câmera. É só investir na plataforma. E isso a Zangar pode ajudar você.